Tudo bom? Eu estou aqui pelo... Oi, Adriana. Eu estou aqui pelo celular porque o meu computador trancou de um jeito aqui, que eu tive que reiniciar e nada recomeça aqui, tá? Por isso que eu estou demorando um pouco mais para entrar em sala de aula, tá? Boa tarde, Nicole. Tá? Estou demorando um pouco mais em função desse probleminha do meu computador aqui. Até acho que eu vou tentar desligar esse Firefox, ver se ele entra agora sozinho mais rápido, né? Para eu poder mexer nele aqui e entrar com as coisas que são importantes para nós. Tá? Vamos ver que a gente tem que dar aula, dar sequência da aula de ecologia, né? Fazer alguns exercícios ali, tá? E já vamos logo em seguida, né? Ó, parece que vai entrar aqui agora no meu computador, tá? Mas eu tinha parado com vocês falando de cadeia alimentar e teia alimentar, tá, pessoal? Essa cadeia e essa teia alimentar, elas são pontos importantes dentro da prova, tá? Com muita frequência elas aparecem em prova, com muita frequência, tá? E essas questões, elas podem tanto envolver o sistema de energia quanto, tá? Elas podem envolver outras situações, tá? Vamos ver se vai entrar aqui agora no computador, que fica melhor para vocês e para mim, né? Eu tenho como ver o livro aqui. Tá? Mas ele tem muita forma de cair. Uma das coisas importantes ali que está no livro para vocês é a sequência de... Ó, vai entrar aqui. Tá? De material, né, ali para vocês, de matéria e energia. São duas coisas. Na realidade, as coisas elas passam de forma concomitante. Tá? Ó, deu que eu já ingressei lá. Ó. Ó, estamos aqui. Vamos ver se eu consigo agora compartilhar aqui. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Ô, Sor, tu tá sem som. E agora, estou com som? Agora sim. Tá. Não, estou dizendo que o meu computador está lento pra caramba aqui, pessoal. Eu tive que reiniciar ele. Eu não sei o que aconteceu com ele hoje aí, que está trancando. Acho que é o muito uso dele que está levando a isso. Que eu não estou conseguindo fazer quase nada com ele. Nada está andando aqui. E eu só tenho o livro para falar com vocês aqui pelo computador, né? E por isso que eu estava tentando evitar de dar aula
pelo celular, né? Porque senão fica difícil. Mas pelo que eu estou vendo, vai ser difícil mesmo. Não está entrando absolutamente nada aqui. Estou tentando. Mas o que eu estava falando antes da coisa de energia... Está muito lento. Eu não consigo nem mexer aqui para baixar, para rolar a página, pessoal. Tá complicada a coisa. Assim. Ver se pelo iPad eu consigo aqui alguma coisa. Que pelo menos eu falo com vocês aqui pelo iPad aqui. Que sacolé. Destrancou. Não destrancou porcaria nenhuma. Não, agora parece que tá indo. Tá indo. Ó. Estou conseguindo agora, pessoal. Graças a Deus. Depois de todo esse tempo aí, o computador voltou a responder. Ó, estamos chegando aonde paramos, graças a Deus. Eita, Sera, pra lá. E falei de cadeia, teia alimentar para vocês, vamos ver um pouquinho mais. Não tanto. Zoom. E foi aqui que eu parei com vocês, ó, falando do ciclo da energia, como era, tá? Esse é o ponto importante aqui que nós temos, tá? Uma das coisas importantes aqui que a energia nos produtores, ela começa, agora sim, já tocando o barco à frente, né? Ela começa com o processo da absorção da luz, na assimilação e fazendo a fotossíntese, tá? Junto com essa energia, obviamente, é passada uma biomassa. E biomassa é toda a quantidade de matéria que tem naquele indivíduo ou naquele nível trófico, tá, pessoal? No nível trófico que tem ali, certo? Eu até vou falar depois aqui da biomassa, mas vou fazer uma pequena modificação do que está no texto do livro, que se adequa melhor o que eu vou falar ao URGS e o que tem se visto em provas, tá? Está no livro. Aqui nós temos de novo a passagem, ó, o processo da biomassa, a decomposição e o retorno todo, a dissipação na forma de calor, que a energia, tá? Ela é perdida, tá? Em forma de calor, dissipação em forma de calor, tá? Ali. E
que eu quero para vocês aqui, ó, o fluxo de energia que eu tinha falado para vocês, ele é sempre unidirecional, tá? O fluxo de energia é sempre unidirecional, porque tu tem energia gasta sendo perdida, tá? Então, isso é um ponto importante, tá? Que a gente tinha que ter, que a gente falou na aula passada. Aí chegamos em pirâmides ecológicas. Pessoal, sempre que vocês forem desenhar pirâmide, vocês vão fazer a pirâmide uma coisa assim, tá? Já vou abrir, inclusive. Tá? Não vai dar. Vou usar o whiteboard aqui do próprio Zoom, tá? Sempre que tu for desenhar pirâmide, tu vai fazer a ideia de um triângulo, tá? Onde que horror! Cada nível do triângulo, ele vai se referir a um nível trófico. A base sempre sendo produtor, aí depois tu tendo consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante. De forma geral, tu vai ter esse tipo de situação em pirâmides, tá? Esse é o ponto importante que nós temos aqui em termos de pirâmides. Ok? Tá tranquilo? Bom, pirâmides de número, pessoal. A pirâmide de número, ela tem uma questão importante aqui. É o número de indivíduos em cada nível trófico. Tá? Então, pirâmide de número é o número de indivíduos em cada nível trófico. Por uma questão óbvia e lógica, na realidade, o que acontece, pessoal? Eu tenho sempre que ter, de forma geral, mais quem é comido do que quem come. Eu tenho que ter mais comida do que seres para se alimentar. Porque se eu tiver mais seres para se alimentar do que comida, alguém ficará sem a comida, tá? Então, de forma geral, cada nível trófico anterior tem que ter um número maior que o posterior. Então, o produtor tem que ser maior que o consumidor primário, o primário tem que ser maior que o secundário, e assim por diante, porque essa segue a lógica básica de ter mais comida do que quem come, tá? Essa é a lógica básica para uma pirâmide de número. Mas a pirâmide de número, ela pode mudar dessa estrutura aqui, triangular, para uma estrutura completamente diferenciada. Quando vai mudar, pessoal? Tá? Então, o normal, tá? O normal é a pirâmide ser assim, tá? Esse é o normal. E aí, nós vamos ter os níveis tróficos aqui, né? Começando sempre com o produtor. Mas o que acontece? Quando envolver, pessoal, parasitas, o parasita eu posso ter em maior número do que o parasitado. E é fácil de entender. Quantas formigas podem se alimentar de uma única árvore? Quantas bactérias podem ter no nosso corpo? Quantas lombrigas podem ter no nosso corpo? Quantos piolhos podem ter numa cabeça? Então, as pirâmides de número, pessoal, as de número, elas não têm uma situação específica. Isto é o normal, tá? Este é o normal, este é o melhor, tá? Mas a de número pode mudar sempre que tiver parasitas. Tem parasita, vai mudar,
tá? Por exemplo, imagina assim, ó, eu tenho uma árvore e um monte de formigas se alimentando dessa árvore. E aí eu tenho um pequeno número menor de pássaros se alimentando dessas formigas, mas eu tenho um enorme número de piolhos na pena dessas aves, tá? E um número maior ainda de bactérias dentro desses piolhos. Ó, um outro desenho de pirâmide de número. Então, tudo depende em que nível trófico estará o parasita. De quem ele está se alimentando. Então, um desenho de pirâmide de número, o normal é ser a pirâmide aqui, porque o normal é ter mais comida do que quem come, tá? Mas, ao mesmo tempo, depende da relação ecológica. Se for parasita, o número de parasitas pode variar, né? E dar qualquer tipo de pirâmide, tá? Então, normal é a situação que nós temos aqui e o restante analisando quando tiver parasita. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Sem problemas? Maravilha. A pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, pessoal, ela é uma pirâmide, tá? Que vai ter a quantidade de massa de cada nível, tá? Aqui, ó, como ela mede a quantidade de massa nos diferentes níveis tróficos, ela representa melhor a transferência de matéria, né? Mais do que de energia, tá? Mas aqui tem um dado que não configura muito bem, ó. Não é preciso se preocupar com o tamanho dos indivíduos de cada nível trófico, né? É a quantidade de massa, tá? E o número deles importa sim, embora o texto aqui fale que não tem o número de indivíduos, não importa, claro que importa, porque se eu tenho um boi ou 10 bois, a quantidade de biomassa é diferente. Na realidade, o conceito melhor de biomassa, pessoal, é o peso médio vezes o número de indivíduos naquele nível trófico. Tá? Se eu for pegar um indivíduo só, ok, mas se não, é o peso médio vezes o número de indivíduos que tem ali. Tá? O conceito de biomassa, a gente trabalha com ele quase todos os dias, tá? Sem se dar conta, que é elevador. Num elevador, tu entra no elevador e tá lá assim, ó, máximo de 6 pessoas ou 420 quilos. O que a gente quer dizer com isso? Máximo de 6 pessoas, 420 quilos, por quê? Porque a gente está usando uma biomassa, um peso médio, 70 quilos. Esse peso médio deveria ser alterado, tá, pessoal? E por que ele deveria ser alterado? Porque a população brasileira está engordando. Tá? O peso médio num elevador nos Estados Unidos leva a outro padrão. Tá? Porque lá a população é bem mais obesa que a nossa, mas a nossa está ficando obesa também. Então ele muda bastante. Então isso quer dizer o que na realidade? Claro que importa o tamanho do indivíduo, que eu estou falando da biomassa aqui para vocês, porque se eu tenho lá 6 pessoas calculando 70 quilos ali, e entra uma pessoa de 120 quilos no local, não é mais 6 pessoas, é 5, porque ela já está com o peso de 2. Tá? Agora, entro eu, tá? E 10 criancinhas ali, tudo com 20, 30, 40 quilos ali. Ok, não chegou no peso. Entendeu? Então, essa é a ideia, tá? Biomassa é a quantidade de matéria. E a gente sempre trabalha com peso
médio. E aí é o óbvio. Existem algumas coisas que vocês têm que saber e que é importante. Tudo que a gente come, nós aproveitamos? Não, né? Nem tudo. Então, na realidade, a minha biomassa, existe uma perda absurda. Tá? Então, o que vai acontecer? O boi come lá uma quantidade de alfafa. Tá? Mas boa parte dessa alfafa que ele come virou bosta. Não ficou para ele, né? Não foi absorvida. Simplesmente foi eliminada. Tá? E quando eu for comer o boi, eu vou comer tudo do boi? Também não. E uma boa parte eu não vou conseguir absorver e vai virar fezes também. Então, pessoal, o que acontece? A taxa de biomassa em cada nível trófico tem que ir diminuindo de forma normal, tá? Então, aqui, ó, tem um dado aqui, o Eugênio Dum, tá? Que é um biólogo, ele tem um livro de ecologia muito bom, o Dum, tá? O estudo que ele calculou é o seguinte, ó, para pegar um adolescente de 50 quilos, por um ano apenas com carne de boi, seria o abate aproximado de 2 bois adultos ou 1 tonelada de animais. Então, na verdade, para um adolescente de 50 quilos, no ano, eu teria que abater 1 tonelada de boi para sustentar ele só com carne. E o que está previsto nesse cálculo? O quanto o boi perdeu do que comeu, o quanto nós deixamos de comer do boi, o quanto do boi virou fezes, tudo isso para ter quantidade de nutrientes adequados por um ano. Tá? Então, a pirâmide de biomassa, ela normalmente é assim. Ela só vai ter uma situação diferente. Aqui vem de novo aquela história da pegada hídrica, tá, pessoal? Da campanha da segunda sem carne, para diminuir a quantidade de consumo de água, né? Pelos animais e água no planeta. Mas o que me interessa é aqui, ó. Esse é o único e exclusivo caso de pirâmide, tá? De biomassa que pode ser invertida. E essa inversão, pessoal, ela é uma inversão momentânea. Tá? Se for pegar ao longo do ano, fitoplâncton vai ter mais que zooplâncton. Mas o que acontece aqui no fitoplâncton e no zooplâncton? A taxa reprodutiva do zooplâncton é muito mais lenta que a do fitoplâncton. Então, o que acontece? Mesmo em alguns momentos eu tendo menos fitoplâncton que zooplâncton, desculpa, tá, pessoal? Mesmo tendo menos, como ela se reproduz tanto, conforme vai comendo, vai reproduzindo, essa taxa é o suficiente para sustentar uma taxa de zooplâncton maior. Porque a velocidade de reprodução desse fitoplâncton é muito grande. Tá? Então, isso consegue fazer o processo de manutenção. Entretanto, a taxa de peixes, que a reprodução é mais lenta ainda que a do zooplâncton, não pode ser maior, porque os peixes vão comer uma grande quantidade de zooplâncton. Tá? Então, aqui volta ao normal. Então, o único ponto que pode ser invertido é fitoplâncton e zooplâncton. Todo o restante de pirâmides de biomassa tem que cair no padrão normal do triângulo. Então, tu pode decorar de forma clara e simples, tá? Que a única hora é o zooplâncton. Entendimento, se tu não gosta de decorar as coisas, entendimento é porque o fitoplâncton se reproduz uma velocidade tão maior que a do zooplâncton que menos consegue sustentar mais. Aqui, do zoo para o peixe, a velocidade diminui de reprodução, mas não tanto
a diferença não é tão grande, tá? E a quantidade de zooplâncton que o peixe come é bem maior, então ele precisa muita quantidade, precisa de ter muito mais zooplâncton do que peixe, tá? Mas o normal é nós termos esse tipo de situação. E na de número, o normal é essa situação, aqui quando envolve parasitas. Ó, sempre que há um predador, aqui tem louva-a-Deus, né? O predador tem que ter muito menos do que o predado, tá? Predador muito menos que o predado. Agora, esse consumidor primário, ele é um parasita, ele suga a seiva. Então, ele pode ter muito mais do que a árvore, tá? Esse é o detalhe importante. Quando o indivíduo que preda e come ali, existe essa diferença. Foi, pessoal? Tranquilo? E o último tipo de pirâmide, pessoal, é o pirâmide de energia. E a pirâmide de energia sempre será assim. O que passa em torno de 10%. Então, ó, se a energia solar aqui deu 1 milhão de joules, 10% tu vai ter aqui nos produtores de absorção, porque não consegue absorver tudo. 10% aqui, 10%. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Vocês se deram conta que tem um erro aqui matemático no livro, né? Porque se é 1 milhão de joules, 10% seria, na realidade, 100 mil joules, e não 10 mil. Então, aqui teria que ter 10 mil, aqui 1.000, aqui 100, né? Tá, pessoal? Houve um pequeno erro matemático aqui no livro, tá? O que a gente capta é em torno de 10% apenas. Certo? Tranquilo? Isso no padrão, tá? Aí, aqui é uma questão relacionada à biomassa, tá, pessoal? Por que a sardinha é mais barata que o badejo? Primeiro que o badejo é melhor e a sardinha tem muito mais, né? Então, essa é a ideia. Aqui, ó, o tubarão-baleia, eles exageraram, botar 19 metros de comprimento, tá? Não chega a 19 metros, vai só 15, tá? 15 metros. O que acontece? Ele tem uma grande biomassa à disposição dele, né? Ele come plâncton. E a perda do plâncton é menor do que a perda dos animais, né? Porque não tem fezes. Então, já o outro, né? Quem come tubarão já tem uma biomassa disponível menor para ele. Tá? Produtividade, pessoal, esse é um ponto importante dentro da cadeia alimentar, da transferência de energia e da transferência de matéria. Tá? A produtividade primária é o quê? É a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. O que é a líquida? A bruta menos o gasto. Então, a produtividade primária bruta é o total de energia assimilada pelo nível trófico. Ou seja, quanto de energia as plantas conseguem absorver, tá? Então, esse ponto é o ponto importante, tá? Então, é quanto de energia luminosa ela consegue absorver e quanto ela consegue produzir a partir disso. Então, essa produtividade bruta, tá? Se levarmos em conta da luz, que apenas 1% é aproveitado. Pessoal, tinha falado do erro aqui, que era de 10%. Eles fizeram um cálculo aqui, ó, de energia solar, sendo 1% apenas absorvido. Aí ficaria os 10 mil joules ali. Tá? Vocês botaram aquele cálculo ali. 1% é aproveitado. Tá? E aí ela tem esse processo todo ali. A produtividade líquida das plantas, a primária líquida, vai ser a bruta menos a respiração. Porque vocês lembram que vegetais eles não fazem excreção, né? Tudo fica dentro deles. Não sei se vocês já ouviram falar numa coisa chamada inclusão sólida.
Alguém já ouviu falar em inclusão sólida, pessoal? Eu vou usar aqui a coisa para... Não tem problema. Inclusão sólida é o seguinte, pessoal. Nós usamos a substância oxalato... Nós não, né? As plantas, né? Oxalato de cálcio. Tá? Oxalato de cálcio e carbonato de cálcio. Eu vou... Tá? Essas duas aqui vão fazer as inclusões sólidas. Então, todo produto que deveria ser excretado pela planta e a planta não tem como excretar, ela reage com um desses dois sais, formando uma inclusão sólida que fica dentro dos vacúolos. E essa inclusão sólida, ela pode lembrar um palitinho assim, tá? Sabe que o desenho é ruim aqui porque está sendo com o mouse, né? Que a gente chama de RAFD. Se tropeçarem nesses nomes, saberem o que é. RAFD, então, é a inclusão sólida, tá? Se for num formato que lembra uma estrelinha, tá? Aí é a drusa. E essas duas são feitas com oxalato de cálcio. E com carbonato de cálcio, é uma que vai ficar uma coisa assim, ó. Com umas pontinhas ainda sobre ele, tá? E isso aqui vai ser o chamado cistólito. Tá? São as inclusões sólidas. Então, o vegetal não excreta, ele começa a botar esses sais e a cristalizar os produtos de excreção, formando essas estruturas. Raft, drusa e cistólito. Tá? Esses são pontos importantes. Então, não há excreta. Tá? Não havendo excreta, a produtividade primária bruta é só o que é consumido dentro das reações. Aqui eles colocam como respiração dos produtores, mas na realidade é toda atividade metabólica que gastou energia dentro da célula vai, né, gerar essa produtividade primária líquida. Então, é a bruta menos toda a líquida. Tá? Desculpa, bruta toda menos toda a líquida. Bruta menos todo tipo de gasto energético. A produtividade secundária, aí começa os consumidores primários, tá? Ela tem a ver com a transferência da matéria. Então, a produtividade primária e secundária bruta é a líquida menos as perdas de matérias de restos orgânicos e menos a energia gasta ainda, tá? Então, ó, isso aqui é um ponto importante, ó. Eu tenho a assimilação total dos vegetais, que é a produção bruta, a líquida, menos o gasto, tá? A produtividade secundária bruta é o que ela comeu menos o que foi perdido nas fezes. Então, isso é a produtividade secundária bruta. A produtividade secundária líquida é a bruta menos o que perdeu no seu metabolismo. Aí ficou líquido. E o que vai acontecer? Na sequência da cadeia alimentar, esse aqui vai conseguir absorver a parte líquida. E quando ele absorve a líquida, ele tem uma parte que ele também perde pelas fezes. Então, a produtividade primária bruta dele fica um pouco menor. E a líquida dele vai ser o que ele... Essa bruta menos o que ele perdeu no seu metabolismo. E assim vai indo. E por isso que eu vou tendo uma quantidade menor sempre de produção importante aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Vocês não me responderam ali aquela coisa. Alguém já tinha ouvido falar nas RAFDs? Não, acho que tem alguém assistindo a aula?
responder. Mas eu vou continuar a aula igual já que tá gravando, tá? KKKK, né, Tainá? É isso aí, tá? Então, assim, ó. Estamos assistindo, mas nunca ouvi falar, não ouvi falar. Tá bom, valeu. Tá? Mas isso é uma coisa que praticamente não se fala em sala de aula, mas pode aparecer para vocês na referência com uma diferenciação entre vegetal e animal, né? Esse por descrição, que um cristaliza e não libera nada, e o outro tem ejeções, né, para botar para fora. Pessoal, ciclos biogeoquímicos. Tanto URGS quanto ENEM, ambos caem com grande frequência. URGS, ENEM, ambos caem com grande frequência. Tá? O ciclo que mais cai, com certeza, é o do nitrogênio. O ciclo que mais cai, com certeza, é o do nitrogênio. Por quê? Porque é o que tem mais coisa para perguntar. Né? É o mais direto. Tá? Por incrível que pareça, um dos que menos cai é o da água. Tá? E a água, eles dividem aqui no livro para vocês como pequeno ciclo e grande ciclo. Tá? Pequeno ciclo e grande ciclo. Tá? Esse pequeno ciclo, se vocês olharem, ele é bem resumido. Né? A água sobe pela evaporação, processo de evaporação, seja do oceano, da água doce, do curso da água, do rio, do lago, né? Ali, tá? Então, ela sobe por evaporação, condensa e desce de novo por precipitação. Aí, a neve também vai ter a precipitação, vai entrar no solo e vai começar a se depositar no lençol freático, tá? No lençol freático. No grande ciclo, pessoal, inclui a passagem da água pelos seres vivos, como ela é utilizada, o que ela é feita, como é processos de fotossíntese, transpiração. Então, ó, num grande ciclo teria chuva ou neve caindo, água subterrânea indo para os oceanos, a evaporação, e aí chuva ou neve, que é um pequeno ciclo, tá? Aí parte da água evapora, os animais vão beber essa água, vão utilizar, os vegetais vão utilizar essa água, a evaporação. Aí vai ter a transpiração e vai fazer. Mas basicamente é o mesmo ciclo que o pequeno, né? Apenas incluindo que a água vai passar por dentro dos seres vivos e tu vai ter o processo de transpiração sendo o processo que vai eliminar a água à frente. Tá? Essa é a ideia. Ciclo do carbono, tá? O carbono está presente em muitos dos compostos da Terra, tá? Porque nas proteínas tu tem carbono, tu vai ter carbono nos lipídios, tu tem carbono nos carboidratos, né? Então tu tem carbono em quase todos os compostos orgânicos. Muitos sais vão ter carbonos, os carbonatos, né? Então, pessoal, eles vão participar de diversos processos biológicos, né? Então, o carbono acaba sendo muito importante, tá? O que acontece? O CO2, gás carbônico que está na atmosfera, que é um dos gases que tem baixíssima quantidade na atmosfera, ele é fixado nos seus ecossistemas através do processo de fotossíntese, porque na fotossíntese, como vocês bem sabem, durante a fase escura, as plantas vão absorver aquele gás carbônico para gerar, né, o processo fotossintético todo, a produção da glicose. Aí esse carbono, então, ele vai ser fixado na forma de carboidrato. Isso tem que ficar bem claro para vocês, pessoal, que nem sempre eles vão usar o termo glicose para vocês. Muitas vezes vão substituir glicose por carboidrato, porque afinal de contas a glicose é um dos tipos de carboidrato, né? Um monossacarídeo, tá? Então tu tem essa situação aí. Fechou até aí? Tranquilo? Ótimo. O carbono vai ser consumido através da cadeia alimentar, em tudo que é consumido por carbono,
e vai ser também utilizado no processo de respiração. Ah, mas o produtor também faz respiração. Também faz respiração. Então, parte desse carbono vai ser produzido também pelos vegetais. Tá? Então, o vegetal tanto vai produzir o carbono, quanto, né, vai fixar o carbono, quanto produzir o CO2, né, no processo da respiração. Tá? Então, existe aí um pequeno ciclo. E aqui nós vamos num ciclo como deveria ser. Tá? Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui para a gente poder, mas não tanto, visualizar melhor. Ó, o CO2 atmosférico é absorvido, assimilado pela fotossíntese, eliminado pela respiração dos vegetais e do próprio animal. O CO2 fixado aqui virou carboidrato, vai passar pela alimentação deles, tá? Parte do animal e do próprio vegetal vão ser decompostos e essa decomposição vai transformar de novo em gás carbônico atmosférico, que o processo de decomposição vai fazer. A combustão dos compostos aqui, do carvão mineral e do petróleo, né? Essa combustão também gera gás carbônico, tá? A morte de decomposição gera esse material e a combustão deles gera também o gás carbônico. Para gente ter uma ideia do ciclo de forma mais completa, nós temos aí. Tá? O livro sempre põe para vocês observações, né, aqui sobre o aquecimento global e o quanto, né, as indústrias liberam em termos de gás carbônico. Tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Tá? Então, tu tem aqui, ó, o gás carbônico, papapá, gerar, década de 80, climatologistas, né? Aquecimento global. Mas você sabe que sobre o aquecimento global, e isso eu acho que vocês veem muito bem em geografia, né? E acho que geografia é o Pastor que dá para vocês, né? E o Pastor é um excelente professor, tá? Então ele deve trabalhar isso com vocês de forma bem correta, né? Todo o processo. Então, o que acontece aqui, ó? Total substância que tem aqui, ó, milhões de toneladas de carbono por ano. Tá? Aqui era baixíssimo, e aí começa o processo de industrialização e vai aumentando. Aqui é o total, aumentando a liberação. Aí, os gases, os líquidos que geram os carbonos, sólidos, o processo de decomposição, todo o processo nos últimos 1000 anos, né, de decomposição, tá? A figura do aquecimento global, tá? Diferença das temperaturas globais, média anual, média nos últimos 5 anos, tá? Tu tem aí as médias como vão subindo, vão tendo o acréscimo das temperaturas, né? Então, na realidade se fala, mas existe toda uma discussão em cima disso sobre o quanto realmente está aquecendo ou não aquecendo, tá, pessoal? Está margem a muita coisa. O oxigênio, vou tentar diminuir aqui um pouquinho, vai diminuir demais aqui, tá? É. Sim, tá bom. Não. Ó, o oxigênio atmosférico é absorvido pela respiração, é liberado pela fotossíntese, é usado pelos micro-organismos decompositores também, tá, pessoal? Então, esse seria o ciclo básico. O que é importante aqui, pessoal, vocês lembrarem que nesse processo de fotossíntese, quem libera mais oxigênio são as algas, tá? São as algas. Os vegetais terrestres, tudo que eles liberam, eles mesmos consomem, tá? Tu tem na tundra ali um pouco mais de liberação, um pouquinho mais de liberação do que consumo, mas nas florestas tudo que libera, consome, né? Então, fica muito parelho. Nas algas, sim, vai ter uma liberação bem maior, tá? Bem maior. Ok? Perfeito.
Perfeito, tá? Aqui aquela relação de fotossíntese e respiração, para vocês verem, ó. 6CO2, né, mais 2 forma glicose e oxigênio, 6O2 mais glicose, faz gás carbônico e água, né? Então, que um é a produção, o outro é o consumo, tá? Coisas que é importante lembrar que isso aqui, ó, e esse oxigênio aqui, ele vem da molécula da água, tá? Ele vem da molécula da água. Tranquilo? Sem problemas? Então, esse é um ponto importantíssimo lembrar. Vocês lembram como é que era, né? A formação do oxigênio aí. Só para lembrá-los do processo, que tu tinha a molécula de água, a fotólise da água sendo quebrada, tá? Aí tu quebrava uma segunda molécula de água, tu quebrava uma terceira molécula de água, e tu quebrava a quarta molécula de água. E aí, pessoal, opa, desculpa. Isso aqui, tá? Formava 2H2, que ia ser usado no NADPH2, tá? Aqui forma água, aqui forma água, então se forma 2 de água aqui, e aqui nós tínhamos o oxigênio sendo formado, tá? Então o oxigênio que é liberado, ele vem da molécula da água, tá? Só para lembrar vocês desse processo, né, todo. Então, tu tem o oxigênio liberado aqui. E agora sim, ciclo do nitrogênio, tá? O nitrogênio é cerca de 78, 79, 80, no livro tem um dado diferente, tá? Em torno de 79% da nossa atmosfera é nitrogênio. Só que a gente não consegue absorver o nitrogênio de forma natural. Ele é um gás inerte nos nossos tecidos, tá? E por isso, inclusive, que o nitrogênio é um dos grandes problemas dentro do mergulho, tá? Porque quando tu faz aquele cilindro de ar que tem no mergulho, ele não é, como se diz, ele não é oxigênio, tá, pessoal? Porque o oxigênio, a grandes situações, ele fica tóxico, né? Ele não é oxigênio. Ele é simplesmente ar comprimido. Então tem oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, todos os gases, é ar comprimido. Tá? E quando tu respira aquele nitrogênio, 79% vai ser de nitrogênio, ele começa a entrar nos teus tecidos, porque ele está sob pressão. E conforme tu vai mergulhando, e vocês que sabem tudo de física, tá? E química também, que trabalha com isso, que é a pressão parcial dos gases, ela vai aumentando, ele vai se difundindo nos teus tecidos. Ele vai se difundindo nos tecidos. E quando ele se difunde nos teus tecidos, tá? O que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer aqui? Tu vai ter ele preso lá dentro das células, sem ser utilizado. Então, quando tu começa a subir, a pressão diminui. E por falta de pressão, o gás vai expandir dentro dos teus tecidos e dá uma coisa que se chama de doença descompressiva. Por que isso? Porque a gente não consegue usar o gás. Se a gente usasse o gás nitrogênio diretamente, tu iria consumir o gás e o gás não daria esse problema. Como ele fica inerte dentro dos teus tecidos, ele gera esse problema da formação de bolhas. É como tu abrir uma garrafa de refrigerante quente, que diminui a pressão, aí as bolhas se expandem, né? E é isso que vai acontecer com o gás nitrogênio, porque ele é inerte, tá?
Então, a maior parte dos seres vivos não conseguem absorver esse nitrogênio, tá? Só os organismos fixadores, que são aqueles procariontes, aquelas bactérias ou cianobactérias, tá? O grupo mais conhecido é o Rhizobium, a gente já falou nisso quando falou em bactérias, tá? Que ele fica nas raízes de leguminosas, feijão, soja, sorgo, entre outras, tá? Lembrando vocês, quem são as leguminosas mesmo? Todas que formam vagem, tá? Então, nas raízes das leguminosas, ó, ele fica assim, ó, como se fossem nódulos, tá? Eles ficam como se fossem nódulos ali, junto com as bactérias ali. Tranquilo? Aí elas vão absorver o gás nitrogênio. E quando elas absorvem o gás nitrogênio, tá? Esse nitrogênio vai ser usado pela planta na formação de amônia, nitrito, nitratos, aminoácidos, ácidos nucleicos, todo o processo que usa nitrogênio no nosso corpo, tá? Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Mesmo? Ótimo. Tá? O que nós vamos ter depois aqui? A fixação do nitrogênio nas bactérias fixadoras, ó, para vocês terem, ela vai transformar em amônia, tá? É um processo de amonização. Essa amônia no solo, que ficar no solo, reage com a água, tá? E forma amônio, tá? Que é o NH4, que também pode ser absorvido pelas plantas. Tá? Tudo bem? As bactérias chamadas nitrificantes, elas vão transformar essa amônia futuramente em nitrato, passando por duas situações. A primeira vocês têm aqui, que é a chamada nitrosação. Tá? Essa nitrosação é a transformação dessa amônia em nitrito ou óxido nitroso, tá? Óxido nitroso, tá? Por isso, esse óxido nitroso ou nitrito, tá? Vai se chamar de nitrosação, tá? E isso, pessoal, essa reação química feita por este grupo de bactérias aqui, são chamadas nitrossomonas, tá? As nitrossomonas, elas vão usar isso no processo de quimiossíntese. Então, no processo de produção de carboidrato para ela, de glicose, ela usa a energia liberada desta reação química para poder, né, produzir a sua glicose. Mas como processo disso aqui, vai acabar acontecendo a formação do óxido nitroso. Tá? As nitrificantes, que são as bactérias do gênero Nitrobacter, então tem duas bactérias que juntam, elas vão fazer o mesmo processo aqui, dentro do processo de quimiossíntese também, e vão gerar o óxido nítrico ou o nitrato. Por isso o termo nitratação. Então converte o nitrito em nitrato. E toda a soma do processo de amônia até nitrato é a nitrificação. Então, nitrificação é nitrosação mais nitratação, total nitrificação. Tranquilo, pessoal? Então, se eu fizer aqui, ó. Isso é o que tu vai ter aqui nesse processo aqui. Ok? Sem problemas? Tá? Pode. Por exemplo, as reações descritas não são as únicas capazes de fertilizar. Processo de amonização, amonificação, tá? Que é a formação da amônia, que é pelo processo das excretas. Então aqui, ó, o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio atmosférico,
vem para as bactérias que vão fazer a fixação, que podem estar no solo ou associadas às raízes de leguminosas, e vão gerar amônia. Tá? Essa amônia forma a amonificação das plantas, a absorção da amônia, que vai ser comida pelo vegetal, pelo animal, que sai na sua excreção e na morte, decomposição. Lembra, quando tu decompõe as proteínas, tu vai desaminá-las. Então, tu vai formar amônia, né? E os compostos de carbono separados, né? O gás carbônico gerado. Então, tu forma amônia também. Então, nesses processos de excreção e decomposição, forma mais amônia. Então, aqui, ó, tu tens um pequeno ciclo, tá? Essa aqui vai sofrer a nitrosação, forma o nitrito, depois a nitratação, vai formar o nitrato, o nitrato pode ser absorvido pelas plantas, e aí cai de novo no esquema. Então, o que acontece? Na realidade, nós temos mini ciclos dentro do ciclo. O nitrogênio na atmosfera é absorvido pelas bactérias, forma amônia, planta, animais, excreção e decomposição, planta, animais, miniciclo. Miniciclo 2, nitrosação, forma nitrato, planta, animal, forma amônia, nitrato, planta, animal. Então, você tem 2 miniciclos aqui e parte do nitrato vai sofrer a ação das bactérias desnitrificantes, que vai fazer a desnitrificação, que é um processo de decomposição também, e vai formar a amônia de novo. Nitrogênio de novo atmosférico, tá? Que aí é o ciclo da matéria. Aqui, pessoal, 90% das questões de ciclos, elas são aqui, porque ela tem vários pontos importantes, ó. Tu tem a fixação, tu tens, ó, tu tem esse processo aqui de fixação, tu tem a amonificação, tu tem nitrosação, nitratação e a desnitrificação aqui, ó. Tá? Então é muita coisa para perguntar. E ainda posso falar da morte, decomposição e da excreção. Então muita coisa aqui, pessoal. Tu pode, né? Tá? Tu pode alterar aqui sem problema nenhum, tá? Então, muita perguntinha. Aqui a URGS adora aquelas perguntas de A1, A2 e A3, todas, nenhuma, só Deus sabe, tá? Eles adoram, por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Tranquilo? Aqui arroz com cianobactérias na China, as experiências todas para poder ter, né? Uma produção melhor, uma atividade melhor, um solo melhor, tá? Tranquilo? Ciclo do cálcio. Deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom aqui. Tá? Ciclo do cálcio, pessoal. Esse ciclo do cálcio não é comum em prova, mas ele existe para vocês saberem como é que é. Tá? Então, o que que acontece? A parte do que vem dessa posição das rochas calcárias que vão ser expostas, vão cair, decomposição do cálcio na água, nos esqueletos, sedimentos, o cálcio que vai ser absorvido pelas plantas, vai para o solo também. Tem folhas que tem mineralização com cálcio, que quando decompor vai ter um pequeno ciclo do cálcio através dos compostos e do solo. Como vocês viram, pouca coisa a ser perguntada em prova, por isso que normalmente não cai. A mesma coisa com os fosfatos, os fósforos, em função do processo de energia. Se for perguntar alguma coisa sobre fósforo, eu pergunto direto sobre o sistema energético. Né? Então não precisa, né, esse processo todo aqui de ciclo. Tranquilo, pessoal? Ó, aí aqui tem aquelas coisas que isso aqui, ó, envolve muito mais Enem, tá?
do que URGS, mas é passível de cair na URGS, tá? Pontos importantes aqui. Agricultura orgânica, tá? Compreende conjunto de processos do cultivo, né, para reduzir impactos ambientais e produzir alimentos saudáveis. Para esse tipo de solo, né, disponibilidade de água, luz, biodiversidade da próprio contexto. Ou seja, a agricultura orgânica ela vai evitar o processo de desmatamento e de adubação química. Então, tu tem assim, ó, adubação verde, consiste no plantio de leguminosas. Por quê? Ciclo do nitrogênio, vai botar o nitrogênio no solo. A orgânica é com compostagem, porque aí tem a decomposição e forma amônia. A minhocultura, cria-se minhocas e coloca ali, porque a minhoca vai fazer a reciclagem e formação do humus, importante para o cultivo, tá? A manutenção da vegetação nativa, para manter o solo intacto como é, tá? E o uso da água de forma adequada, né? Para não exaurir aquele solo, não ressecar o solo também, tá? Então, todo o processo importante que vem. Como tudo isso aqui, pessoal, faz com que eu tenha, se eu mantenho a planta nativa, eu não consigo desmatar, eu não consigo ter grandes produções, o que acaba com, pessoal? O preço sobe, né? Porque o processo de manutenção, o processo de cuidado, tudo ali, ele não permite que eu tire uma quantidade absurda, né? Então, o preço sobe. E por isso que tem muita gente que não consegue usar orgânicos, tá? Porque o preço é mais caro, né? Então acaba, né, as grandes plantações, as plantações levando vantagem nessa função, né, função desse sistema. Outra coisa, pessoal, é não ter, tá, o uso do agrotóxico que não deveria existir no orgânico, tá? O orgânico não deveria ter o uso de agrotóxico. E, portanto, isso tornaria ele bem mais saudável. Tranquilo, pessoal? Então, ali, ó, no praticando a aprendizagem, vocês têm questõezinhas. Façam as questõezinhas referentes a essa parte aqui toda, tá? E vocês, eu corrijo com vocês agora, tá? Façam elas e eu corrijo com vocês. Tá? São 10 questõezinhas, façam. Vou cortar meu microfone agora aqui, tá? E depois a gente corrige elas ali direitinho, tá? Tem tempo suficiente para fazer essas 10 e a gente corrigir. Tá?
Posso corrigir com vocês, pessoal? Pelo menos os primeiros aí, porque o nosso tempo está acabando. Eu posso ir um pouquinho mais, né? Mas alguém me dê um toque aí se eu posso corrigir ou não. Pode. Então vamos lá. Questão 1, pessoal. Tá? Ecologia, oikos, casa, logos, tudo é ciência que estuda a relação dos seres vivos com o ambiente. Assinale as alternativas abaixo e indique a correta. A comunidade é o conjunto de indivíduos que pertencem a uma única espécie. Não, é a várias espécies. População, conjunto de diferentes espécies. Não, isso é comunidade. Os conceitos estão invertidos. Biosfera é o conjunto formado pelas diferentes populações. Não, pelos diferentes ecossistemas. Diferentes populações e a comunidade. Ecossistema é o conjunto de biocenose, componentes bióticos, e biótico, conjuntos abióticos, incluindo ao mesmo tempo os seres vivos e o meio, com todas as interações recíprocas entre o meio e os organismos. Sim, perfeito. Esse é o conceito de ecossistema. Tá? Vamos ver o que está errado na E. Fluxo de energia é um ecossistema. Em um ecossistema é unidirecional e mantém-se constante nos diferentes níveis tróficos. Não, ele vai reduzindo a cada nível trófico em 10%. Tá? A caatinga ocorre no Nordeste, ocupado cerca de 11% do território brasileiro. Nessa região, as chuvas são irregulares, as secas prolongadas e as temperaturas elevadas. Esse tipo de formação caracteriza-se por... A fauna inclui animais como cascavel, jiboia, gavião, cará, galha, cancã, né? O cutial, o gambá, tapeúba, todos eles. Sobre esse ecossistema, baseando-se em conceitos ecológicos, pode-se afirmar que as plantas de Mandacaru pertencem à mesma espécie que constituem uma comunidade. Se elas constituem a mesma espécie, elas constituem uma população, não uma comunidade. A população de cactáceas e de animais fazem parte de uma população. Né? Se animal e cactácea, é comunidade. As espécies vegetais presentes na caatinga ocupam o mesmo habitat, o mesmo nicho ecológico. Mesmo habitat, sim. Mesmo nicho ecológico, não. Tá? A oiticica e o juazeiro são organismos produtores. E a cascavel e o veado catingueiro são organismos consumidores primários. Cascavel, ela é predadora, não é primária, ela é secundária. Vários fatores do ambiente, como luz, umidade, temperatura, são denominados fatores abióticos e atuam permanentemente sobre os animais vegetais. Sim, perfeito. Tá, pessoal? Na realidade, vocês viram que isso é uma forma de trabalhar os conceitos básicos, né? Eles colocam uma situação lá e ficam jogando os conceitos básicos para ver se vocês sabem bem os conceitos, tá? Não é uma pergunta... Ao invés de ser aquelas perguntas como é comum na URGS, tipo, associa colunas, né? Ecossistema, aí o conceito, não. Coloca dentro de uma situação e aí verifica o conceito. Tá? A energia do Sol é adaptada, é captada pelos vegetais fotossintetizantes, convertem luz em energia química, parará. Sobre o fluxo de energia nas cadeias alimentares, é correto afirmar que a quantidade de energia de um nível trófico é sempre menor que a quantidade de energia transferida para o seguinte. Então, se criou energia, não, né? Tu gastou energia, então não pode. A energia solar chega à superfície da Terra, cerca de 65% são aproveitados pela fotossíntese. No livro, para vocês, trouxe aquele dado que é 1% e não 65%. Né? Quando um animal come uma planta ou outro animal, grande parte da energia, 90% contida no alimento, é aproveitada. Não, 90% é perdida na forma de calor, é só 10% que é aproveitado. A energia fornecida originalmente pelo Sol é repassada integralmente para os diferentes níveis tróficos. Não, porque ele só absorve um pouco e ainda consome no processo de respiração a energia. Então, o que passa é uma produção líquida, né? Não é a integral, não é a bruta. Em cada nível trófico, parte da energia dissipada
como calor durante as atividades metabólicas do organismo, parte eliminada nas fezes. Perfeito. No caso dos vegetais não há fezes, mas nos animais há, né? Aí aqui já vem o processo de teia alimentar, tá? Então vem a teia e ele faz a pergunta aqui. Quais os indivíduos ocupam o mesmo nível trófico nessa teia alimentar? Ó, várias situações, vamos ver. Algas marinhas não ocupam o mesmo nível trófico de ninguém, porque a alga marinha é produtor. Tá? Peixes, crustáceos e moluscos. Peixe, crustáceo, sim. Molusco não, porque ele come o crustáceo. Então não está no mesmo nível trófico. Golfinhos, moluscos e gaivotas. Vamos ver. O golfinho come peixe, a gaivota come o peixe e o molusco come o crustáceo. E peixe e crustáceo são os consumidores primários aqui. Então, molusco é secundário, golfinho é secundário e gaivota também é secundário. Então, eles estão no mesmo nível trófico. Peixes e golfinhos, não, porque o golfinho come o peixe, então não pode estar no mesmo nível trófico, tá? Algas marinhas não está no mesmo nível trófico de ninguém, porque ela é produtora. Tá? Ó, uma questão da URGS. Vai para baixo, sublinhado, na formiga saúva do gênero Ata alimenta-se de um fungo, cultivado no formigueiro, que tem como substrato orgânico folhas gravetos coletados pelas operárias. Outro tipo de formiga, a Pseudomyrmex, tá? Alimenta-se do néctar de certas acácias nas suas folhas, bem como ovos e larvas de insetos herbívoros que fazem parte do tronco da árvore. Quando 1, 2 e 3 e as formigas pertencem aos mesmos níveis tróficos. Quando se alimenta de 1, 2 e 3, as formigas pertencem respectivamente aos níveis tróficos. Quando se alimenta de 1, que é o fungo está se alimentando, tá? As formigas cultivam um fungo, formigueiro que tem como substrato folhas e gravetos. O 1 é o consumidor primário. Então, quem come 1 é consumidor secundário. Então, já cai fora a letra A e a letra E, né? Porque eles não são decompositores. 2, vamos ver quem é o 2 na questão aqui. 2 é o néctar. E se é o néctar, se alimenta do néctar, aí é consumidor primário. Tá? É consumidor primário. Então já deu a resposta aqui, né? Letra D de Dinamarca. Ó, 3 pirâmides. As pirâmides ecológicas podem ser em número de biomassa ou de energia. 1, 2 e 3. Observando os primeiros significados, podemos dizer que as 3 formas representam qualquer tipo de pirâmide. Não. De energia é sempre assim. Não pode ser os outros 2 tipos. Somente a pirâmide 1 pode ser de energia. Tá certo? Porque levando em conta o tempo, sua forma não pode apresentar forma invertida. É perfeito. Então essa é a resposta. Tá? Vamos ver que as outras estão erradas. A pirâmide 2 não pode ser de biomassa. A pirâmide 2 pode se for fitoplâncton e zooplâncton. A pirâmide 3 poderia ser uma pirâmide de número, cujos níveis tróficos seriam grama, zebra, não. Eu tenho que ter mais grama do que zebra. Senão as zebras vão morrer de fome. Tá? O nível trófico correspondente aos produtores é sempre representado pelo retângulo que tem de maior área em qualquer... Não. É sempre a base, é o produtor. 7. Considere a situação hipotética dos gráficos, como consequência da proliferação de gafanhotos ao redor de uma lagoa no consumo ali. Então, número de indivíduos pelo tempo.
caiu. Manteve constante, caiu. Foi quando a gente aumentou um pouquinho, caiu. E fez uma oscilação e constante caiu em D. Os gráficos representam, respectivamente, as populações de sapos e gafanhotos e de capim. Então, deixa eu ler melhor aqui para não dar problema. Considera que em determinado tempo C ocorreu um derramamento de óleo numa lagoa, que provocou o extermínio da população de sapos. Como consequência, ocorreu uma proliferação de gafanhotos ao redor da lagoa, o que levou a um consumo desenfreado de capim. Extinguiu-se naquela lagoa a ausência de alimentos. O capim extinguiu-se naquela lagoa e a ausência de alimentos, a população de gafanhotos também se extinguiu. Aí a pergunta é: quais dos gráficos acima representam, respectivamente, as populações de sapo, gafanhoto e de capim? Ó, se eu fiz um derramamento de óleo, tá, que provocou o extermínio da população de sapos, ele caiu aqui, ó. O sapo, tá? Ele tinha uma população constante a partir do momento C, aqui, ó, não é só no momento C, ele já vinha caindo, tá? Então, no momento C, o sapo caiu e acabou. 5. Então, já caiu fora a B, a C e a E. Ah, então a gente já pode até riscar aqui para não dar problema. Depois, no momento que sapos, a de gafanhoto aumentou. Então, vamos ver aqui no gráfico. Ó, no 2, continuou constante de gafanhoto e cai em D. No 3, os sapos diminuíram em D, né? Aumenta aqui. Ó, é possível. Não oscilou e depois vai cair. Então, gafanhoto, 3, já está aqui a resposta. E não podia ser, está aqui a resposta. Então, letra A. 8. Aparentemente existem grandes paradoxos da natureza. Pessoal, eu fui um pouco a mais, né? Porque eu também comecei mais tarde, porque meu computador não estava funcionando, né? Os maiores animais da Terra têm como exemplo a baleia azul e o tubarão-baleia. Se alimentam de pequenos animais e têm menos de 1 centímetro de comprimento, denominados zooplâncton. Esse modo de sobrevivência ocorre porque aqueles animais não têm gasto energético grande e por isso, claro que tem, né? Não precisam se alimentar o ano inteiro, bobagem, né? Tem gasto energético muito grande e por isso se alimentam nos níveis mais basais da cadeia trófica. Sim, por quê? Porque tem maior nível energético aqui, tá? Eles aproveitam melhor a energia. Tem gasto energético muito grande, por isso se alimentam de níveis mais elevados, não, né? E tem gasto energético muito grande, por isso se alimentam do quarto nível trófico, não, tá? Tranquilo? Então pega o que tem maior quantidade de energia. 9. Muitos ratos no campo provocam baixa colheita de grãos. Considerando a dinâmica das populações, se todos os gatos fossem eliminados, haveria uma redução na colheita de grãos devido ao aumento da população de ratos. Isso aqui é bem direta, né? Não precisa diminuir o rato, né? Para aumentar. 10 sobre o ciclo do nitrogênio. Analisando a afirmação correta, o processo de desnitrificação está representado no esquema anterior. Pessoal, desnitrificação não está representada aqui, né? Porque não tem a formação do N2. O processo 1 depende exclusivamente da amônia produzida no processo 2. Não, né? Pode ser pela decomposição, né? O processo de decomposição pode gerar amônia e essa amônia vai ser utilizada aqui. C. Rizóbio é uma bactéria que vive nas raízes de algumas dicotiledôneas, causando a formação de nódulos. Sim, é essa a resposta. Na D. Na ocorrência do processo 2, se opõe ao processo de nitrificação,
realizado por algumas bactérias no solo. Ele não se opõe ao processo de nitrificação, ele se opõe ao processo de desnitrificação. Porque ele fixa o nitrogênio e o outro devolve o nitrogênio. Tá? A decomposição de moléculas orgânicas nitrogenadas só ocorre pela ação de bactérias no esquema. Não. Tem as bactérias decompositoras que não estão aqui. Tá? Então, essas são as respostas. Tranquilo, pessoal? Então, tchau para vocês. Bom fim de semana, tá? Qualquer coisa que precisarem, vocês sabem os canais para me encontrar e eu resolvo os probleminhas aí, certo? Tchau, pessoal.